Aqui nós temos um exemplo clássico de exercício para calcular o ângulo formado por dois vetores fornecidos vetores. Daí alguns podem pensar, não, eu vou fazer o desenho, vou fazer um esboço. Pode ser que isso não te traga nenhum benefício. São raros os casos que você vai conseguir fazer um desenho em que o ângulo vai ficar tão claro para você responder rapidamente. Por outro lado, quando você pensa em ângulo formado por vetores, você logo tem que lembrar do conceito de produto escalar. O produto escalar, ele pode ser calculado de duas maneiras. Então, por exemplo, eu vou escrever aqui, ó, primeira maneira, o produto escalar de U por V, ele é a norma de U vezes a norma de V vezes o cosseno do ângulo formado por eles. Bom, mas aqui nessa expressão eu posso calcular a norma de U? Posso, não posso? Lembra como é que se calcula a norma de um vetor U do espaço tridimensional? Como é que você faz? A raiz quadrada. Aí o que eu vou fazer? Eu vou considerar cada uma dessas coordenadas aqui que determina o vetor. Então 2 ao quadrado mais 2 ao quadrado mais 0 ao quadrado. Isso dá quanto? 2 ao quadrado é 4, mais 4 dá aqui 8, 8 mais 0, raiz quadrada de 8. Mais 8 você lembra bem que é 4 vezes 2. Então o que você está fazendo aqui é calcular a raiz quadrada de 4 vezes 2. A raiz quadrada de 4 é 2 e como se trata de uma multiplicação, eu posso deixar nessa forma mais simplificada a norma de U. E a norma de V? Bom, a norma de V eu posso calcular usando a mesma expressão. É a raiz quadrada da soma dos quadrados das coordenadas. Então eu vou considerar aqui essa primeira coordenada 0 ao quadrado, mais 3 ao quadrado, mais a terceira coordenada ao quadrado. E aí nós teremos raiz quadrada de quanto? 0 ao quadrado dá 0, 3 ao quadrado, 3 vezes 3 dá 9, mais 9 daqui dá 18. 18 mais 0, 18. Raiz quadrada de 18, que é 2 vezes 9. Ou eu posso escrever assim, 9 vezes 2, se você não estiver lembrando direito daquelas propriedades básicas. Raiz quadrada de 9 é 3. Se a raiz quadrada de 2 não é exata, eu vou deixar assim. Então a norma de U é 2 vezes raiz quadrada de 2, alguma unidade de comprimento, para a norma do vetor V, que é 3 vezes raiz quadrada de 2 unidades de comprimento. Usamos a mesma técnica para calcular as normas. Então, nessa expressão, nós temos sim a norma de U, a norma de V, e nós queremos calcular o valor da medida do ângulo, que é esse θ aqui. Então eu posso usar esse fato aqui? Como assim? Norma de U. Então, 2 vezes a raiz quadrada de 2, vezes a norma de V. 3 vezes raiz quadrada de 2 vezes o cosseno de θ que eu não conheço. Mas olha aqui, isso tudo é o produto escalar de U por V. No entanto, você lembra que o produto escalar pode ser calculado de outra maneira quando você conhece as coordenadas que determinam os vetores? Como é que faz? Primeira coordenada de um vezes a primeira do outro, 2 vezes 0. Mais segunda coordenada do primeiro vezes a segunda coordenada do outro, 2 vezes 3, mais terceira coordenada vezes terceira coordenada. Bom, aqui na primeira parcela eu tenho 0, na última também, sobra 2 vezes 3, 6. Ora, eu tenho aqui o produto escalar de U por V, eu sei que ele vale 6, por essa segunda maneira de se calcular, e eu sei que por outro lado, ali em cima, o valor dele é justamente aquela expressão. Vamos melhorar isso. Juntando esses dois fatos, eu tenho aqui 2 vezes 3, 6. 6 vezes raiz quadrada de 2 vezes raiz quadrada de 2, dá raiz quadrada de 4, que é 2. Opa, peraí, então 2 vezes 3, 6. 6 vezes 2, 12. Vamos já escrever isso diretamente, para que perder tempo, né? 12 vezes o cosseno do θ é justamente igual a quanto? Igual a 6. Porque isso tudo é o produto escalar. E o produto escalar calculado dessa outra maneira é 6. E agora, o que você faz para isolar o cosseno do θ? Divide os dois lados por 12. Se você fizer isso, vai obter do lado de cá 6 dividido por 12. Simplificando,
o numerador e o denominador por 6, você vai ter 1 sobre 2. Ou seja, o cosseno de θ vale meio. E lá daquela tabelinha de arcos notáveis, qual que é o valor de θ mesmo? 60 graus. E nesse ponto, se você não conhecia essa teoria, você tem um bom motivo para deixar o seu like aqui. E se você já conhecia e chegou até esse ponto, você treinou outro bom motivo para deixar seu like. De qualquer modo, você está convidado a fazer parte do crescimento desse canal, compartilhando essa ideia, ou então se inscrevendo. Seja bem-vindo a essa jornada fantástica pelo universo matemático. Até a próxima!